Gênesis, capítulo 22. Gênesis, capítulo 22, o verso de número 14. Aleluia. Amém? Glória a Deus. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Amém? Volta ao 14 novamente. Toda a igreja, vamos falar numa só voz, 1, 2, 3 e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até ao dia de hoje, no monte do Senhor proverá. Diga comigo, Deus proverá. Deus proverá. Confia. Confia que Deus proverá. Em nome de Jesus, pode se assentar. Aleluia. Essa palavra confia, irmão. A minha filha diz muito, ela confia, mãe. Tudo que eu falo para ela, ela diz, mãe, confia. E eu comecei a observar essa palavra, confia, confiança no Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração. Glória a Deus. O livro de Gênesis, ele vai, capítulo 22, ele começa dizendo o título, Deus põe à prova a Abraão. Irmãos, quem gosta aqui de passar por prova? Vejo muitas mãos levantadas. Né? Mas quem gosta de receber vitória? Glória a Deus. Mas para receber a vitória tem que passar pela prova. Como é que vamos contar a vitória sem passar pela prova, né? Como diz o irmão Lázaro, eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, a gente vê quem passa pela prova dando glória a Deus e quem passa pela prova murmurando. O final é bem diferente, né? O resultado é bem diferente. Irmãos, eu estou com o meu coração muito alegre, né? Porque o Senhor, Ele é maravilhoso. Novo dia eu recebi, né? Não somos perfeitos, mas em tudo eu sou grata. Então, a irmã louvou aqui. O novo dia eu recebi para testemunhar, para profetizar o que Deus fez e o que Deus vai fazer ainda nas nossas vidas. Nós estivemos ali no final de semana no retiro e foi só vitória, né, irmãos? Glória a Deus, foi muito bom. Final de semana sem fazer comida, sem lavar louça. Só vitória. Não é bom, não é, irmãos? É bom, né? E ali o Senhor falou muito ao meu coração, irmãos. Amigas que te levam para perto de Jesus. Amigos que te levam para perto. Irmão, coisa boa é quando você tem gente do seu lado te incentivando. Hoje eu estou tentando superar algumas coisas na minha vida. Porque eu tenho uns probleminhas de saúde, na coluna, no joelho. E eu sempre gostei muito de correr. Mas as dores tinham me limitado a fazer essas coisas. E eu parei de novo e eu arrumei uma amiga para correr comigo. E hoje a gente foi correr 8 quilômetros. Eu falei, a gente vai correr 8 quilômetros sem parar, em nome de Jesus. Aí teve uma subida lá que eu disse, essa subida aí não vai não. Aí ela falou assim, vamos, se você vai conseguir. Não é que eu consegui, irmão, subir aquela. Porque quando a gente tem alguém do seu lado te incentivando, te motivando, por mais que seja difícil, a coisa fica mais fácil. E é assim que o Senhor quer que nós andemos assim, um do lado do outro. Ó, irmão, você vai conseguir. Irmão, você vai conseguir. Pode estar, é difícil a subida, mas você vai chegar lá em cima, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, o tema desse ano foi amigas que te levam a Cristo, para perto de Cristo. E eu coloquei esse desejo no meu coração e falei para o Senhor, Senhor, que eu seja essa amiga que leva as pessoas mais para perto do Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus. Tenho as minhas falhas, tenho os meus defeitos, mas faço aquilo que eu posso, em nome de Jesus. Vamos falar da palavra, ouvir a palavra do Senhor, irmãos. A história de Abraão é uma história muito conhecida. A história de Abraão é uma história que nós costumamos dizer que é o nosso pai na
fé. Por que Abraão foi nosso pai na fé? Porque por tudo que ele passou, ele não desistiu. Ele ouviu a voz do Senhor: sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar onde eu te mostrarei, né? E vou fazer você o pai de uma grande nação. Quando Deus fala isso para Abraão, Abraão já pensa: vou ter muitos filhos. E muitos filhos naturais. Minha esposa vai ter muitos filhos. Abraão vai passando os anos, e Sara não tem filhos, e Abraão continua obedecendo ao Senhor. Quando o Senhor chega, Abraão e Sara chegam a uma certa idade, Sara tem um filho, né? Sara tentou resolver o problema da esterilidade dela, né? Dando um jeitinho, né? Aí deu ruim, mas Deus continuou com Abraão e Sara. E os irmãos conhecem a história de Agar, né? De Ismael. E quando Sara tem uma certa idade, Deus dá um filho para Abraão, um filho da promessa. Nasce Isaac, Isaac vai crescendo, coração de Sara alegre, coração de Abraão alegre. Mas um belo dia, Deus fala com Abraão: Abraão, Abraão. E Abraão responde: eis-me aqui. Ô irmão, quando a gente ouve a voz do Senhor, você pode ter certeza que algo Ele vai te pedir e você tem que fazer. Você tem que obedecer se você quer viver o milagre. E Abraão ouviu a voz do Senhor e Deus continuou aquela conversa: porque pegue o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá, ali ofereça um holocausto sobre um dos montes que eu vou lhe mostrar. Irmãos, e lendo esse texto, eu não vi em momento algum Abraão questionando com Deus: ah, Senhor, mas é o filho da promessa, como é que vai se cumprir a promessa que o Senhor fez na minha vida, que eu vou ser pai de uma grande nação, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo? A única coisa que eu leio aqui no versículo 2, no versículo 3, no capítulo 22, é que Abraão, na manhã seguinte, ele não adiou mês, ele não adiou ano, ele falou: na manhã seguinte, Abraão se levantou de madrugada, preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, Isaque, seu filho, e rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar onde Deus lhe havia indicado. 3 dias de caminhada. Quando chega no monte onde Deus mostrou para Abraão onde ele tinha que fazer o sacrifício, ele falou para os servos o quê? Fiquem aqui, que eu vou subir e adorar comigo, e nós voltaremos. Ô irmão, isso que é fé. Porque se ele ia sacrificar o filho dele, ele ia descer sem o... Mas a fé de Abraão era tão grande que em Hebreus ele vai dizer que até se ele fizesse aquele sacrifício, Deus teria poder de ressuscitar Isaque dentre os mortos e trazer de volta para Abraão. Abraão tinha essa convicção que Deus poderia fazer isso. E ele disse: olha, nós iremos subir, mas nós voltaremos. Irmãos, aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Aquele que começou a boa obra é fiel para ir até o fim, se você não desistir. E Abraão sobe ali. Eu imagino o coração de Abraão como que estava, como o coração de Abraão estava. Eu amo tanto meu filho, eu orei tanto, eu busquei tanto, eu desejei tanto por esse filho, mas agora o Senhor me pediu. Agora o Senhor me pediu. Irmãos, e servir ao Senhor é colocar Ele sobre tudo e sobre todos. Amai o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então Ele tem que vir em primeiro que meu filho, primeiro que meu marido, primeiro que minhas finanças, primeiro que tudo o que eu tenho, porque tudo que eu tenho é dele, por Ele, e por causa dele são todas as coisas. Mas muitas vezes, muitas coisas têm ocupado o lugar do Senhor. Muitas vezes, muitas coisas têm ocupado o coração, o lugar do Senhor, o nosso coração. E por causa disso, quando as coisas não andam, não seguem como a gente imaginou, como a gente planejou, nós dizemos: o Senhor não está me ouvindo, o Senhor não está me vendo, e o melhor que eu faço é desistir. Mas sabe por causa que acontece isso? Porque o Senhor não está em primeiro lugar. Abraão subiu aquele monte. E eu imagino o silêncio que não estava ali. Que a Bíblia vai dizer que o menino, de repente, pergunta para o pai: pai, eu estou vendo a
lenha, eu estou vendo o fogo e eu estou vendo o cutelo, mas e o cordeiro? Onde está? E Abraão olha para o menino e diz: Deus proverá para si o cordeiro. Nós servimos um Deus que é provedor, irmãos. Nós servimos um Deus que provê quando nós não achamos mais saída, quando nós olhamos para um lado, olhamos para o outro e nós não vemos o que está acontecendo, nós não vemos uma saída, e o Senhor diz: olha para o alto, que é de lá que vem o teu socorro. O meu e o seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Abraão sobe, Abraão arruma a lenha, Abraão coloca o menino. E a minha tradução vai dizer que ele amarra o menino. E eu acho interessante que eu estava lendo essa história com a Heloísa, e ela falou assim para mim: só amarrado, né, mãe? Para o menino não sair correndo. Eu falei: senão o menino ia sair correndo, né? Porque quem que vai ficar vendo aquele, não sabia o que estava acontecendo? E amarrou Isaac, seu filho, e deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas no momento que Abraão ia fazer isso, o anjo do Senhor o chamou, bradou: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Irmãos, quando o Senhor nos chama para nós passarmos pela prova, eis-me aqui. Mas quando Ele vem e te chama para sair da prova, você tem que estar preparado. Eis-me aqui, Senhor, fiz o que o Senhor me mandou. Eu fiz o que o Senhor me ordenou, eis-me aqui. Então Ele diz: não estenda a mão sobre o menino. E não faça nada a ele, pois agora eu sei que você teme a Deus. Porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu seus olhos e viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres e entrou entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Ali o Senhor proveu, no lugar de Isaac, um sacrifício para o Senhor. E o anjo vai dizer mais. E Abraão deu àquele lugar um nome: Jeová, que significa o Senhor proverá. Jeová Jireh, o Deus da providência. Abraão, ele não apenas disse que Jeová, que Deus ia prover, mas ele viu a providência do Senhor diante dos seus olhos. E conosco não será diferente. Quando nós seguimos, quando nós decidimos ouvir e obedecer ao Senhor, nós iremos ver a providência do Senhor na nossa vida, na nossa saúde, na nossa casa, na nossa família, nas nossas finanças, em nome de Jesus. Quando nós obedecemos ao Senhor, nós recebemos coisas que nós nem imaginamos. E o anjo vai dizer, no versículo 15, vai dizer: porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu, como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos inimigos, porque Abraão obedeceu a voz do Senhor, e nós fazemos parte dessa descendência de Abraão. Nós temos o direito da vida eterna, porque Abraão um dia obedeceu ao Senhor, honrou o nome do Senhor, glorificou o nome do Senhor com tudo que ele tinha. Com tudo que ele tinha, ele exaltou o nome do Senhor. O Senhor proveu a Abraão o cordeiro. E o nosso Deus é um Deus de providência. E lá na frente, irmãos, e o Senhor não provê apenas isso. No livro de 1 Reis, no capítulo 19, vai contar a história de Elias. Elias sobe no monte, né? Ali ele profetiza que 3 anos vai ficar sem chover. Segundo a palavra dele, iria ficar sem chover. Depois ele voltou ali, ofereceu o sacrifício para o Senhor, desceu fogo do céu, queimou todo o holocausto. Os profetas de Baal ali não conseguiram fazer nada, e houve a matança ali daqueles profetas de Baal. Elias estava forte e corajoso diante daquela situação.
Quando você vê o fogo descendo do céu, consumindo, vai chover, vai descer água. Mas tinha uma mulher, e ela liberou uma palavra para Elias. Disse para ele: você vai morrer. Eu vou fazer com você igual eu fiz com os profetas, igual você fez com os profetas de Baal. Irmão, aquela palavra entristeceu o coração de Elias. Elias foi diante do Senhor e disse: Senhor, eu quero a morte. Sentiu vontade de morrer. Basta, Senhor, tire a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Elias, na verdade, ele não queria desistir. Elias estava cansado. Muitas vezes nós pensamos em desistir, irmãos, e Deus está falando: você só precisa de um descanso. Deita, dorme, levanta, come, né? Elias foi ali naquela caverna, se deitou. Quando ele acordou, o anjo do Senhor tinha lá o quê? Comida, tinha água. Elias comeu, Elias deitou de novo, descansou. E o anjo falou para ele: olha, come e dorme, porque a caminhada ainda é muito longa. Então, irmãos, Deus provê um descanso para as nossas almas. Muitas vezes nós precisamos só tirar um dia para dormir até mais tarde. Muitas vezes nós precisamos tirar um dia só para descansar o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma, e levantarmos mais forte e prosseguirmos na caminhada. Então Deus provê para nós um descanso. Nós precisamos descansar. Como seres humanos, a gente não é máquina para funcionar 24 horas, 12 horas, às 7 dias por semana. Não, a gente precisa descansar. Descansa sua mente, descansa o seu corpo e descansa o seu coração, porque Deus é o Deus que cuida de você nos mínimos detalhes. Você não quer desistir, você não quer parar, você só precisa descansar. Sai um dia, vai tomar um café, vai tomar um sorvete, fica deitado na sua cama até mais tarde, em nome de Jesus, e você terá um descanso. No livro de 2 Reis vai contar a história da providência de Deus na vida de uma viúva. E aí o profeta Eliseu entra em cena. Deus proveu na casa de uma viúva. Irmão, quando Eliseu chegou na casa daquela mulher, ela estava no desespero. Por quê? O marido tinha morrido, deixado um monte de dívida para ela. Ela tinha os filhos, os credores estavam batendo na porta dela, falando: olha, nós vamos levar os seus filhos para pagar. Imagine isso acontecendo na sua casa, o desespero que você não iria sentir, que eu iria sentir. Porque, irmãos, quando os filhos da gente pedem alguma coisa, a gente tem o prazer de dar, de oferecer, né? Aquilo que nós temos condição para dar para os nossos filhos. Agora você imagina o seu filho chorando, pedindo algo e você não tem de onde tirar. E os credores iam tirar os filhos dela. E Elias chegou lá, Eliseu chegou lá com providência de Deus. E hoje o Senhor chega na nossa casa, na nossa vida, com providência dos céus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu creio. Abra a porta do seu coração, abra a sua mente, porque o Senhor está falando conosco. Eliseu chegou e perguntou para aquela mulher: o que é que você tem? E o que é que ela respondeu para o profeta? Primeiro ela disse: não tenho, a não ser porque, gente, Jesus vai multiplicar. Jesus é o Deus da multiplicação. O livro de Isaías, ele dá forças ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Ele tira de onde não tem, ele vai jorrar água da rocha. Esse é o nosso Deus que provê nas nossas vidas. E aquela mulher disse: a não ser um pouquinho de azeite, eu não sei o que você tem na sua casa, eu não sei o que Deus tem te dado, mas é com isso que Ele te deu, que Ele vai fazer multiplicar, que Ele vai te abençoar. E não vai abençoar somente você, mas vai abençoar a sua família, abençoar os seus vizinhos, em nome de Jesus. E o profeta deu uma ordem para aquela mulher. E Jesus nos dá ordem todos os dias, irmãos, só que muitas vezes nós não obedecemos. Porque muitas vezes nós achamos que é o quê? Loucura.
Nós achamos que não tem necessidade disso, Jesus. Mas você só está vendo o momento, Deus está vendo o teu futuro. Então, se Deus mandar, vá e faça. O profeta falou: olha, vai nas suas vizinhos e peça vasilhas. E não peça poucas. Porque o que o Senhor vai fazer na sua casa, se você tiver pouco, vai ser só aquilo. Mas se você trazer muito, vai ser muita coisa que Ele vai fazer. Isso vai depender da sua fé. Isso vai depender de quanto você está acreditando. Isso vai depender da sua obediência. E aquela mulher foi atrás de vasilhas. E mandou os meninos ir atrás de vasilhas. E ele falou assim: olha, sai espalhando para todo mundo o que eu vou fazer na tua casa? Não. Pega as vasilhas, fecha a porta, você e seus filhos. Tem coisa que vai começar dentro da sua casa sozinho. Depois você vai contar a notícia. Mas vai começar primeiro dentro. Oh, glória a Deus, aleluia! Aleluia, eu não sei que direcionamento o Senhor vai te dar para você começar dentro da sua casa. Mas se Ele der um direcionamento de propósito, de leitura, de louvor, faça, porque algo o Senhor irá realizar através dessa sua obediência. Ele vai começar a fazer multiplicar aquilo que você tem, que você acha pouco. E ele falou assim: ó, fecha a porta e vai derramando o azeite nas vasilhas. Aquela mulher obedeceu a ordem do profeta Eliseu. E o Senhor, a gente conhece bem a história, o Senhor proveu. E ela foi enchendo, e quando chegou na última, o menino deu o último, ela traz mais um. Não, acabou. E no mesmo instante, o azeite parou. Oh, glória a Deus. Aquilo era o suficiente que ela precisava para pagar as dívidas e viver com os filhos dela. Glória a Deus. O Senhor não vai nos dar coisa para ficar estragando, não, irmãos. O Senhor vai dar aquilo que você precisa, que você está necessitando, em nome de Jesus. Glória a Deus. A obediência, irmãos, é a chave da vitória. Fé e obediência. Ouviu a voz do Senhor, obedeceu, iremos viver o milagre em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus. Obedeça a voz do Senhor Jesus. Ah, mas o Senhor só proveu no Antigo Testamento? Não. Ah, no Novo Testamento, quando Jesus chega lá no casamento, Ele dá uma ordem aos servos: encham as talhas de água. Mas eu não estou precisando de água, Jesus, estou precisando de dinheiro. Muitas vezes a gente não tem costume dizer assim: Jesus, mas Jesus acha que não está sabendo do que eu estou precisando. Às vezes a gente acha que Jesus não está vendo a nossa situação. Às vezes a gente está achando que Deus não está sabendo o que está se passando dentro da nossa casa. Mas Ele conhece tudo. Ele sabe de tudo. Ele transforma a água em vinho. Ele multiplica pães. Ele multiplica peixe. Ele não vai te despedir com fome de mão vazia. Não, porque Ele tem o melhor para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Só obedeça, enche as talhas. Ele vai fazer o milagre. No casamento eles estavam precisando de quê? De vinho. E naquele momento da multidão onde o Senhor Jesus estava pregando, aquele pessoal estava precisando de comida. E os discípulos, querendo ensinar Jesus a fazer, a sua obra, despede o pessoal, Jesus, porque ela está começando a anoitecer e vai ficar todo mundo com fome aqui. Imagina gente com fome, né, gente? Dá medo de ficar perto de muita gente com fome. Glória a Deus. E Jesus, ele disse: o que nós temos aí? E muitas vezes nós olhamos para um lado, irmãos, nós não damos valor para aquilo que nós temos. Verdade. O Senhor tem me chamado a atenção, irmãos, façamos uma lista de tudo que você tem na sua vida. Detalhes. Olha para dentro da sua casa. Vê o que você tem dentro da sua casa. Olha para o seu corpo. Olha para a sua saúde. Olha para os seus filhos. Olha para o lugar onde você trabalha. Olha tudo que o Senhor tem feito, desde o dia do seu nascimento até o dia de hoje. E muitas vezes as pessoas olham e falam assim: eu não tenho nada. Eu não tenho nada.
nada. E se você parar para olhar um pouquinho para dentro de você e dentro da sua casa e detalhar do que você tem, você vai ver que é muita coisa que Deus já te deu. Oh, aleluia. E quando Jesus ele manda o povo sentar, porque o nosso Deus é um Deus de ordem. Aí muitas vezes foi um lugar aqui que libera comida, é um desespero, né? Correria. Jesus manda todo mundo se assentar. Porque quando Jesus dá, não deixa ninguém faltando. Todo mundo come. Todo mundo enche a barriga. Todo mundo sai de lá satisfeito. Porque o nosso Deus é um Deus de maravilha. E Ele multiplicou pão, Ele multiplicou peixe, mas tinha um disponível a doar o que tinha. Que nós não sejamos egoístas. Não, eu vou para minha casa comer sozinho. Não. Jesus, eu encontrei aqui, 5 pães e 2 peixinhos. Então é com esses 5 pães e 2 peixinhos que eu vou alimentar essa multidão. E tendo dado graças ao Senhor, mandou todo mundo sentar. E todos conhecem a palavra que sobrou 12 cestos de comida. Esse é o nosso Deus que provê. Esse é o nosso Deus provedor. Ele proveu o cordeiro, Ele proveu o azeite, Ele proveu o descanso, Ele proveu o vinho, Ele proveu a comida, Ele proveu tudo que você precisa. Ah, mas quero viver. Se você quer viver, então obedeça. Você quer viver, ouça a voz do Senhor e obedeça a voz do Senhor, porque o Senhor irá prover na sua casa, na sua família, aonde você colocar a planta dos seus pés, você vai levar milagre, você vai levar providência, porque você carrega isso, porque você carrega as marcas de Cristo em você, em nome de Jesus. Eu quero viver a providência do Senhor. E eu viverei em nome de Jesus para testemunhar tudo o que o Senhor quer fazer na minha vida, na minha casa e na minha família. Em nome de Jesus. Não deixa o desespero te paralisar. Ah, mas eu não tenho nada. Você pode ter dito isso hoje, ontem. Eu não tenho nada nessa vida. Aí o profeta pergunta: o que tu tem? Aí o Espírito Santo está te fazendo lembrar o que tu tem lá na tua casa. O que você tem lá na sua casa que o Senhor pode multiplicar e que pode te abençoar? Abençoar a tua casa, a tua família. Aleluia! E todos que estão ao seu redor. Em nome de Jesus. Eu ia louvar o hino com a Heloísa, mas o Senhor colocou outro hino no meu coração. Coloca Jeová Jireh da Aline Barros. Amém? Igreja, vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor. Aleluia! Heloísa, vem aqui cantar comigo em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado, exaltado o seu nome. O mês de setembro está acabando. Glória a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor proveu na nossa vida e vai continuar por mês de outubro está vindo aí cheio de graça, de bênção do Senhor. Em nome de Jesus. Nós vamos louvar esse